Glória a Deus, aleluia. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Que o Senhor seja a nossa fortaleza, que o Senhor nos direcione a cada dia. Que o Senhor seja o nosso guia por onde quer que nós andamos. Muitas vezes nós achamos que podemos fazer algo sozinho. Enfiamos a cara, como fala aí fora, é na cara e na coragem. Mas isso é para quem não conhece a palavra de Deus. Isso é para quem ainda não conheceu o poder do nosso Deus. Que tem lugar que nós não podemos colocar nem a ponta do dedo, imagine a cara, porque ali nós vamos se dar mal. E sem a direção de Deus, nós não chegamos a lugar nenhum. Sabe, meu irmão e minha irmã, muitas vezes abrimos negócios, entramos em faculdades, começamos a fazer curso, mas nós não pedimos a orientação de Deus. E ali nós começamos. E lá no meio, aquilo nos causa dor, tristeza, angústia. E muitas vezes até perdemos tudo que nós colocamos. Às vezes era uma economia que nós tínhamos de muito tempo. Nós colocamos sem a permissão de Deus, sem a orientação de Deus. Fomos. E pronto. E então, muitas vezes, temos percas irreparáveis por causa da falta de entendimento e de conhecimento. E principalmente de visão. Porque tudo que nós vamos fazer, primeiramente nós temos que falar com Deus. Que mesmo que o Senhor fala, vá na frente que depois eu te encontro, nós vamos sem medo. Nós vamos na confiança que o Senhor falou, vá na frente, que eu vou ficar aqui. Lá mais na frente eu encontro vocês. Ele deu a palavra dele e ele vai cumprir, porque ele é Deus. O Senhor, quando ele fala que vai fazer algo para nós, ele faz. Mas quando ele fala que não vai fazer, e se nós fizermos por nossa conta, aí somos nós que temos que arcar com os nossos próprios desejos, que foi nós que fomos, e as nossas vontades. Glória a Deus, até aqui, amém? Neste dia glorioso, nessa semana, que eu acredito que hoje é segunda-feira, eu acredito que essa semana vai ser uma semana de bênção, de muita paz. Desculpa, terça-feira. Estamos no começo da semana. Que essa semana vai ser um dia de muita paz, de muita luz, de graça, do derramamento de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Meu irmão e minha irmã, quando nós entregamos a nossa vida a Deus, confiamos a Ele, de verdade, nós prosperamos. A gente vê aquilo que era tão pequenininho crescer. Mas quando nós não confiamos em Deus e andamos pelos nossos próprios desejos e pelas nossas próprias vontades, nós chegamos a lugar que nós vamos ter muito medo. E se não for a misericórdia de Deus, nós caímos e muitas vezes nem se levantamos mais. Hoje Deus colocou essa palavra aqui no meu coração. Aqui no livro de Mateus, no livro de Mateus 14, Jesus falou assim aos seus discípulos. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e fossem diante dele, para o outro lado,
enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigando pelas ondas, porque o vento sopra contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Aleluia, glória a Deus. Veja só, o Senhor, ele estava com os discípulos, mas o Senhor ordenou para que eles fossem para o outro lado. Muitas vezes, Deus ele manda nós ir para um lado e nós vamos para o outro. Nós não ouvimos a voz de Deus. Mas aqui os discípulos ouviram a voz de Deus. Eles entraram no barco. Só que Jesus não foi logo. Jesus ficou ali com a multidão. Certamente ali ele estava curando, ele estava libertando, ele estava orientando através da palavra. E os discípulos seguiram. Tendo Jesus despedido, o que Jesus foi fazer? Jesus foi ao monte orar. Jesus, ele é santo, ele é Deus. Se ele não quisesse orar, ele não precisava de orar. Porque ele já é santo, ele é filho do Deus vivo. Ele foi enviado pelo Pai. Mas ele, como intercessor, ele foi orar. Ele foi buscar a presença do Pai. Pela minha vida e pela sua vida. Porque o mesmo que Jesus fez para os discípulos, ele faz por mim e por você agora. É só eu e você começarmos a obedecer a Deus, a seguir os mandamentos dele. Mas, irmã, eu nem sei quando é que Deus fala comigo. Comece a buscar o Espírito Santo. Comece a ler a Bíblia. Porque muitos de nós estamos num barco afundando. Quando eu falo barco afundando, meu irmão e minha irmã, é que nós não temos conhecimento nenhum da palavra de Deus. E muitos de nós, muitos evangélicos que não lê a Bíblia, não ora e não busca a palavra de Deus, eles comem qualquer coisa. Eles são enganados por palavras bonitas, por promessas que nunca vão se cumprir. Porque muitas vezes o homem está falando da sua própria boca, não é direcionado pelo Espírito Santo. Porque quando eu e você, nós formos falar algo para alguém, eu não tenho que ir sozinha. Primeiramente, eu tenho que pedir para Deus me revestir. Primeiramente, eu tenho que buscar o Espírito Santo, para que tudo que saia da minha boca não seja palavras falsas, enganadoras, e sim todas direcionadas pelo Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. E é isso que muitas pessoas estão afundando, estão saindo da presença do Senhor, porque recebem promessas, profecias e não são cumpridas. Mas por quê? Porque não vigiaram. Porque os discípulos, eles achavam que eles iam afundar. Mas eles foram direcionados por Deus, por Jesus Cristo. E o vento foi levando, o vento leva, o vento leva. Foi levando aquele barco. Ele já estava em alto mar. E muitas vezes, quando eu e você nos damos conta, nós já estamos muito prejudicados. Aí a nossa fé já acabou. O nosso desejo de buscar a presença de Deus já acabou. A vontade,
a alegria. Por causa de quê? Por causa de palavras, de promessas falsas. Só que Jesus Cristo, nosso Salvador, ele falou para os discípulos que ele ia ao encontro dele. Aí começou aquele vendaval. Os discípulos viram aquele homem andando sobre as águas. Só que eles não reconheceram. Eles ficaram aterrorizados, eles ficaram com medo. E é isso que muitas vezes nós se perdemos por causa do medo. Por causa de confiar em quem nós não devíamos confiar. Porque se você realmente confia em Deus, você não teme. Você é uma pessoa que vigia a sua vida através da palavra, através de pessoas que estão entrando na sua vida ou mesmo saindo. Porque Jesus chegou no barco. E quando Jesus chegou, eles ficaram alegres. Até que mais diante Deus fala: se for tu mesmo, Jesus, faz-me andar sobre as águas. Pedro andou sobre as águas. É o único apóstolo que a Bíblia fala que andou sobre as águas. Mas quando ele olhou para baixo e não para Jesus, ele começou a afundar. Jesus falou para ele: homem de pequena fé. E às vezes nós nos afundamos por falta de sabedoria, por falta de ler a palavra e de entendimento da palavra de Deus. Nós se perdemos. Muitos por aí já perderam até a sua própria salvação. Mas por quê? Porque não vigiaram. Não buscaram a verdadeira face do Senhor. Confiaram em pessoas e não em Deus. Então, meu irmão e minha irmã, confie em Deus. Irmã, nós não podemos confiar em pessoas? Podemos sim, mas com vigilância e sabedoria. E isso nós só adquirimos através da palavra de Deus, porque aqui tem tudo. Na Bíblia nos ensina tudo. Nos ensina a vigiar, a perseverar, a ter esperança, a perder o medo, a não confiar em quem não devemos confiar, acreditar. Muitas vezes nós acreditamos em mentiras, em falsas promessas. E aí nós se decepcionamos e começamos a fracassar. Muitas pessoas entram em depressão por causa de promessas falsas. Mas você, meu irmão e minha irmã, que são pessoas conhecedoras da palavra, não se deixe se enganar. É claro que como seres humanos, muitas vezes nós se enfraquecemos, se entristecemos. Mas se eu e você temos entendimento e sabemos aonde vamos buscar, que é no trono de Deus, a palavra de Deus fala: se você cair 7 vezes, Deus levanta 8. Então se levante, não fique prostrado, não fique prostrada. Comece a orar pela sua família. Comece a orar pelo seu casamento. Comece a orar pelo seu ministério. Comece a orar pela sua saúde. Deixe Jesus entrar no barco. Deixa Jesus te conduzir. Porque Ele vai te conduzir aos pastos verdejantes. Não importa se você já andou pelo vale da morte. Ele vai te guardar. Ele vai te proteger. Porque o Senhor, Ele veio para te salvar. A você, a sua casa e a sua família. E quando nós deixamos Jesus entrar no nosso barco, sai o medo, vai embora o medo, vai embora a aflição, vai embora o desespero. Quando Ele entra, que Ele chega, Ele traz a paz, Ele traz a abundância, Ele traz a alegria. E aquele que era derrotado já está levantado. Aquele que estava no pó, o Senhor já tem levantado. Aquele que vivia triste, o Senhor traz alegria. Aquele que estava sem paz, o Senhor traz o descanso na alma.
E é assim que Deus trabalha na minha e na sua vida. Por isso, não fique acreditando em qualquer coisa. Não fique deixando qualquer coisa entrar na sua mente, no seu coração, através de palavras profanas, vazias, palavras que não trazem a você edificação nenhuma. Saia das rodinhas de fofoca. Saia de perto das pessoas que cuidam das vidas alheias. Porque do mesmo jeito que falam de um, vão falar de você também. Seja uma pessoa vigilante. Seja uma pessoa que tenha sabedoria do alto, dada pelo Espírito Santo, através de discernimento. Porque Deus, Ele nos dá de graça. Basta você buscar, basta você querer. Comece a se conectar com Deus. Que quando Ele entrar no seu barco, você vai ver milagres, pessoas restauradas, portas de emprego abertas. Aquela ferida que doía na alma, Ele cura. Aquela angústia vai embora. O desespero sai e entra a alegria, a paz. Aquela paz que só o Espírito Santo pode dar. Quando ele entrou no barco, o medo foi embora. Imediatamente, o medo foi embora. E ali, eles puderam glorificar o nome de Jesus. Assim é na minha vida e na sua vida. Quando nós confiamos em Deus, entregamos a nossa vida. Porque a nossa vida é como um barco. Pessoas entram, pessoas saem. Nós somos um barco na vida. Pessoas entram na nossa vida e pessoas saem. Pessoas boas, pessoas ruins. Pessoas cheias de maldades e pessoas cheias de bondade. Basta eu e você sabermos decidir através do discernimento dado por quem? Pelo Espírito Santo. Porque nós também não podemos estar julgando as pessoas. Porque quem julga e é o justo juiz é Jesus Cristo. Mas nós temos que ter cuidado com as nossas amizades. Ter cuidado quem entra na nossa casa. Quem entra na nossa família. Nós temos que ter cuidado, porque é o barco da vida. Mas se Jesus entrar nesse barco e conduzi-la, você pode ter certeza que a vitória é certa e que o inimigo cai por terra. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar e buscar a presença do nosso Pai, porque Ele é maravilhoso. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu te peço, papai, aonde esse vídeo chegar, aonde a minha voz chegar, que chegue a tua unção poderosa, que chegue a cura, que chegue a libertação, que chegue o fogo do Espírito Santo para levantar aqueles que estão caídos, que chegue a tua mão poderosa levando a graça, que chegue, papai querido, a tua unção derramada, que despedaça todo o jugo e que todo projeto do inimigo contra essas vidas, tudo aquilo que Satanás planejou para ver essa família destruída, para ver essa loja fechada, para ver esta pessoa doente, para ver esta pessoa caída e derrotada, eu cancelo agora da vida do teu filho e da tua filha, em nome do Senhor Jesus. E que o sangue de Jesus tampe cada brecha desta casa, para que possa reinar paz, alegria, prosperidade. E que aonde havia escassez, a partir de agora, vai começar a ter prosperidade. Que o Senhor entre com portas de emprego abertas. Cura a mente, cura o coração, cura a alma e o espírito. Ó poderoso Santo de Israel, Rei dos reis, Filho do Deus vivo todo-poderoso, pega na mão do teu filho e na mão da tua filha, socorre, Pai, ouve a oração, ouve o clamor, derrama da tua graça e da tua glória.
Senhor, que aonde o teu nome é clamado, papai, chega a paz, chega a luz. E todas as trevas são dissipadas. Por isso, Pai querido, derrama da tua glória. E eu profetizo em teu nome que essa família, esta casa, este jovem, essa senhora que ouviu esta oração, o Senhor entrou no barco deles hoje para resgatar tudo aquilo que o inimigo tirou da mão deles, tudo aquilo que o devorador tirou. Mas hoje o Senhor entra com a restituição, com a justiça, porque o Senhor é um justo juiz e faz justiça naqueles que estão sendo oprimidos, que estão tristes e abatidos. Derrama da tua glória, da tua paz e do teu fogo santo que resplandece sobre a vida dos teus filhos, sobre a minha vida, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, e que a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Aleluia, glória a Deus. Irmã, meu irmão, dê aquele like. Sabe aquele like? Manda like mesmo. Compartilha bastante. Se inscreve no canal da Vovó da Bênção. Vamos levar a palavra àqueles que estão cansados e oprimidos, aqueles que se esqueceram que eles são barcos, mas que Jesus quer entrar no barco. E se Jesus entrar, com certeza eles vão se levantar. E aonde havia fraqueza, vai haver fortalecimento. Aonde havia tristeza, vai ser alegria. E aonde havia culpa, vai haver perdão. E aonde havia desejo de separação, vai haver desejo de reconciliação. Quando eu falo separação, não é só entre homem e mulher. Famílias que estão separadas, filhos que já não falam mais com os pais, estão intrigados, mas nesse dia o Senhor chega com a reconciliação na tua casa e na tua família. Se você crê, diga amém e graças a Deus. Compartilha, comenta, não importa se é um comentário de crítica, que os comentários de crítica servem para nos aperfeiçoar cada vez mais. Tenha uma semana maravilhosa e o Senhor seja contigo no teu barco, por onde quer que você ande. Amém? Glória a Deus.